Hola, ¿qué tal? ¿Sabes decir la hora en español? Te voy a enseñar. Para perguntar a hora, você nunca vai falar como em português, como nós estamos acostumados. Nós perguntamos que horas são. Em espanhol você vai dizer que hora es. Note que o verbo ser está aí no singular, tá? Na terceira pessoa. Que hora es? Você também pode perguntar: ¿Tienes hora? Aí na frente você vê o verbo tener, tienes. Observe que o verbo tener está sendo utilizado na segunda pessoa do singular. Então você vai poder utilizar essa forma de pergunta quando você vai conversar com alguém informalmente. Porém, se você for conversar com alguém formalmente, você vai utilizar o verbo tener na terceira pessoa. Por exemplo, ¿tiene hora? Você também poderá perguntar da seguinte forma: ¿Puedes decirme la hora? Vamos falar de horas exatas. Toda vez que a hora for pontual, você vai dizer da seguinte maneira. Por exemplo, 1h. Alguém pergunta para você: por favor, que hora es? Você vai responder: es la 1 em ponto, quando for 1h. Observe o verbo ser, que está em azul, e o artigo feminino no singular, que está em vermelho. Você não vai poder falar son las 1 em ponto. É uma forma errada. O correto será es la 1 em ponto. Por que es? Porque nós temos 1h. Agora, abaixo você tem 2h. Você não vai mais utilizar o verbo ser na terceira pessoa do singular, e agora você utilizará na terceira pessoa do plural. Alguém te pergunta: que hora es? Se for 2h, você vai responder: son las 2 em ponto. Observe que sofreu uma alteração no verbo ser e no artigo. Son las. Las já está na forma plural. É o artigo na forma plural. Da mesma maneira, 3h, 4h, 5h, enfim. Que hora es? Son las 3 em ponto. Son las 4 em ponto. Você sempre vai dizer son las quando passar de 1h. Toda vez que você vai falar a palavra una, você vai utilizar a forma es la 1. Agora, vamos ver horas com minutos. Você tem aí 1h10, 1h20, 2h15, 3h30, 4h40. Alguém pode perguntar: que hora es? Então, você vai falar como nós falamos em português, só que no espanhol. Es la 1h10. Que hora es? Es la 1h20. Agora, 2h15. Son las 2h15. Você também poderá falar quarto. 3h30. Son las 3h30. Ou son las 3h30. 4h40. Son las 4h40. Vamos observar agora. Em português, quando alguém pergunta para você a hora e ainda falta 20 minutos para meia-noite ou para meio-dia, você vai dizer: olha, são 20 para as 12 ou 20 para meio-dia. Em espanhol, toda vez que
o ponteiro que marca os minutos passa dos 30 minutos, você vai falar como o português. Por exemplo, nesse primeiro relógio amarelo, faltam 20 minutos para o meio-dia. Então, você vai fazer de conta que já é meio-dia, menos aquilo que falta para chegar. Por exemplo, som, doce, menos 20. Observe que ainda não é meio-dia, mas você vai dizer a hora completa como se já fosse e tirando aquilo que falta para ser. Son las 12 menos 20. A mesma coisa no reloginho do meio azul aqui, ó. Ainda não é meio-dia, não é 12 horas. Você então vai falar son las 12 menos 10. Por que menos 10? Porque faltam 10 minutos para completar uma hora inteira. No outro aqui de baixo, são 10 para as 2. Então, você vai dizer son las 2 menos 10. Vamos ver aqui. Que hora é? Son las 8 em punto. Que hora é? Es mediodía. ¿Qué hora tiene? Son las 3 en punto. ¿Qué hora es? Son las 9:30. Ou então você pode dizer son las 9:30. Fazendo a leitura do relógio. Toda hora que você vai falar inteira, então você diz em punto. Por exemplo, es la 1 em punto, son las 2 em punto, son las 3 em punto, son las 8 em punto, son las 9 em punto e assim sucessivamente. Quando você vai utilizar os minutos para dizer a hora, então você vai fazer da seguinte maneira: es la 1:05, son las 2:10, son las 3:15, ou, se você preferir, e 15. Por que quarto? Observe que o relógio, quando o ponteiro maior, que marca os minutos, chega no 3, ele marcou 15 minutos, ele já andou um quarto do relógio, por isso se fala e quarto. Então, você também poderá dizer son las 3:15. Son las 3:20, son las 3:25, son las 3:30. Agora, o relógio passa de 30 minutos, o ponteiro maior, o ponteiro que marca os minutos. Neste caso, você vai fazer de conta que já deu a hora inteira, diminuindo aquilo que falta para chegar. Então, por exemplo, se o ponteiro estivesse marcando 20 para as 8, eu falaria son las 8 menos 20, que é aquilo que falta para chegar. Então, olha aí, 1:35, você poderia dizer também es la 1:35, só que é mais comum falar son las 2 menos 25, son las 2 menos 20, son las 2 menos quarto, son las 2 menos 10, son las 2 menos 5, son las 2 em punto. Entendeu? E para terminar, vamos recordar. Que hora es? Es la 1 em punto. Que hora tiene? Son las 2 em punto. Que hora es? Son las 3 em punto. Es la 1:15. Son las 2:25. Son las 8:30.